Olá, bem-vindos à edição número cento e tal da Lenga Lenga do Costume. Sinceramente, deixei de acompanhar a contagem disto, porque já são muitos números e muitos programas. Ah, Vou começar por agradecer os patrocínios, como sempre. Muito obrigado ao Zé Talismã e aproveito para avisar que há uns problemas na distribuição do azeite Talismã, ou na produção do azeite Talismã, a versão gourmet, e que em breve estará disponível nas bancas, nas bancas dos supermercados, pelo menos, uma versão mais normal, mais popular, mais acessível do azeite Talismã, com a mesma qualidade, só um bocadinho menos excelso e sublime que a versão que até agora era disponibilizada, porque há um problema lá com o cruzamento das azeitonas, são tipos de azeitonas diferentes. Este ano houve uma delas cujas colheitas foram más, e depois deste introito à Laia TV Rural, e aproveito para lembrar com saudade o engenheiro Sousa Veloso. Também vou passar a agradecer o patrocínio da Prozis, claro. E não se esqueçam e lembrar, para quem fizer compras online na Prozis, colocar o código Lenga-Lenga, que dará direito ao desconto do costume, por causa da lenga-lenga do costume, claro. E lembro que a Prozis está muito longe de se escutar nas manteigas de amendoins e nos suplementos proteicos e vitamínicos e tal. A loja, realmente, a loja online da Prozis é um mundo muito grande, tem muitos milhares de produtos diferentes, alimentares e não só. E consultem aquilo, espreitem lá e vejam que vale a pena. Hum, Passando aos temas da semana. Acho que a semana foi mais ou menos inequivocamente marcada, não só, mas sobretudo pelo caso da divulgação das escutas, das conversas, de uma determinada conversa em particular entre o ex-primeiro-ministro António Costa, quando ainda era primeiro-ministro, e o ex-ministro João Galamba, quando ainda era ministro dos Transportes e Infraestruturas e coisa que o valha. E na conversa foi, ficou explícito que o despedimento da senhora francesa, cujo nome nunca há maneira de me lembrar, claro que podia pôr aqui uma, uma, uma cábula para me recordar do nome, mas não pude. Então, mas toda a gente sabe que era a presidente da TAP, era a CEO da TAP, uma senhora francesa, contratada pelo PS, certo pela sua competência, e que de súbito deixou de ser competente, pois o PS procurou o governo, PS, o governo da altura, são indistinguíveis, procurou despedi-la por justa causa que não existia. Procurou despedi-la para afastar as atenções do despedimento anterior daquela engenheira Alexandra Reis, cuja indenização de 500 mil euros foi aprovada por WhatsApp, por o anterior ministro dos Transportes e Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que hoje é o secretário-geral do PS, e um possível, plausível candidato a futuro primeiro-ministro de Portugal. Portanto, isto tudo bate muito certo, e na tal conversa entre o Dr. Galamba e o Dr. Costa, quando ambos ainda estavam no governo, assumia-se que as coisas se iriam passar assim, ou seja, que iriam despachar a senhora francesa, na altura CEO da TAP, uh, inventar uma justa causa que não existia para a despachar e assumir, com certeza, porque sabiam que essas coisas não, a senhora não iria ficar calada ou inerte, e a senhora iria processar o Estado português pelo despedimento injustificado, no entender dela, claro, e no entender, pelos vistos, de acordo com os próprios factos, e isso iria custar ao Estado português alguns milhões de euros, que ainda não custou, mas vai custar. A senhora está a pedir 5,9 milhões, talvez. De certeza que lhe vai correr bem, ou que vai ser justificada a reclamação, porque de certeza que o Estado português, ou seja, todos nós, não especialmente o Dr. Galamba ou o Dr. Costa, nós todos vamos pagar a indenização à senhora que foi despedida para favorecer, para facilitar a vida ao governo, ao PS, e também ao Dr. Galamba e ao Dr. Costa, né? Sobretudo ao Dr. Costa. Uh, as pessoas que ouviram essas escutas ou essas conversas, que fomos todos nós, e que ouviram em particular este arranjinho em volta do despedimento da CIA, da ex-CEO da TAP, acham que, ou a grande maioria das pessoas acha que não há aqui
qualquer relevância criminal. Ou seja, essas escutas deviam ter sido destruídas porque dois governantes conspirarem, um governante informar o outro, melhor dizendo, que ia acontecer o tal arranjinho, não possui qualquer relevância criminal, embora o arranjinho vá custar, com certeza, ou pelo menos há a possibilidade de custar, e só isso deve ser tido em conta, vai custar, a possibilidade de custar uns milhões ao bolso dos contribuintes portugueses. Mas, pelos vistos, para a grande maioria dos comentadores, isto não tem qualquer relevância criminal. O que é absolutamente inaceitável é que as escutas tenham sido feitas, tenham sido guardadas e tenham sido divulgadas. Eu não estou a defender que as escutas devem. Não estou a defender propriamente a execução ou a realização das escutas, não estou a defender que as escutas devam ser guardadas em casos em que realmente não há qualquer ilícito ou suspeita de ilícito, não estou a defender que a fuga do segredo de justiça, não estou a defender absolutamente nada disso. Agora, a verdade é que graças a essas irregularidades do processo judicial, foi só graças a essas irregularidades que nós ficámos a saber disto. Já desconfiávamos, não é? Mas ficámos a saber com outra clareza e com outra certeza de que as coisas se passaram assim, que o despedimento da senhora foi um golpe, um truque para distrair as atenções, para salvar a pele do PS na história da engenheira Alexandra Reis e da indemnização aprovada pelo WhatsApp. Realmente, pelos vistos, lá está, a vasta maioria dos comentadores não se preocupa com o eventual ilícito, até com o eventual crime de peculato, ou seja, peculato é quando alguém se serve de dinheiros públicos para fins privados. E isto parece-me configurar mais ou menos, pode ser discutível, não sou jurista, como se costuma dizer, uh, não sou jurista, mas não me parece que isto esteja muito longe de um caso de peculato, ou de um possível caso de peculato, pelo menos. E lá está, podemos indignar-nos muito com os erros, com os abusos, com a permeabilidade das informações que deviam ser guardadas pelo Ministério Público e pelas forças policiais, ao serviço do Ministério Público, muito bem, e acho que é lícito fazê-lo. Agora, a verdade é que não me parece adequado ficarmos apenas zangadinhos com o Ministério Público e exigirmos mudanças de comportamento e ignorarmos aquilo que é dito, aquilo que foi dito nessas conversas. Ou seja, as escutas podem não ter sido, ou não, e muitas vezes não são, a coisa mais louvável, mais bonita, mais ética do mundo, mas quando essas escutas em simultâneo nos dão a conhecer um caso muito menos ético do que a própria violação do segredo de justiça, ou do que a própria realização das escutas, acho que, nesse caso, as escutas acabam por ser úteis, e não vá, mesmo que nós estejamos aqui a elogiar as escutas, não é possível não ouvir ou desouvir aquilo que ficou dito. E o que ficou dito, lá está, é um indício no mínimo, de um ato não muito bonito, não é? Por parte do Dr. Costa, por parte do Dr. Medina, que também é citado na conversa, por parte do Dr. Galamba, que é apenas informado e não parece que tenha naturalmente nenhum peso na decisão, mas quem teve peso na decisão decidiu o que decidiu, com todo o direito, até ao momento em que essa decisão pode pesar aos contribuintes. Esse é que é o problema e esse é que é o dado mais importante, a meu ver, nesta história. A meu ver, não é, pelos vistos, o dado mais importante nesta história para toda aquela trilhadora, aquela barragem de comentadores que apareceu por aí, nos jornais, nas televisões, sobretudo, uh, a indignar-se muitíssimo pelas escutas, pelo facto das escutas terem sido feitas, terem sido guardadas, terem sido divulgadas. Esse parece ser para essas pessoas o único problema. Mas não é, porque para essas pessoas o único problema é o facto de se perceber como funciona isto, como funciona o sistema. Não exatamente porque essas pessoas, ou não porque todas essas pessoas estejam empenhadíssimas em defender o Dr. Costa, ou o PS, mas porque todas essas pessoas estão empenhadíssimas em defender a forma, o modo como isto funciona.
E o modo como isto funciona não é especialmente bonito. Ah, aquela gente toda, e estou a falar daquela gente toda, estou a falar de gente de todos os partidos, ou praticamente todos os partidos, aquilo vai até ao CDS. Ah, vemos gente ligada ao PSD, ao CDS, evidentemente ligada ao PS, ligada à extrema-esquerda, mas isto vai até à suposta direita. Vemos essa gente ah, com um empenho na defesa ou na crítica, melhor dizendo, eu ia dizer na defesa do Dr. Costa, não é bem disso que se trata, na crítica ao Ministério Público, desde logo com o Dr. Rui Rio à cabeça, que foi até há pouco tempo, até há não muito tempo, líder do PSD. O Dr. Rui Rio costuma encabeçar estas senhas antijudiciais ou antijudicialistas. Ahm, Vemos essa gente toda a dizer o mesmo, mais ou menos em simultâneo. Ou seja, o conteúdo é o mesmo e é um conteúdo preferido ao mesmo tempo. Uh, Se não é ensaiado, parece, se não é orquestrado, parece, e provavelmente é. Ou seja, quero dizer com isto o quê? Que há uma espécie de oligarquia, há um grupo, um bando, um gangue, uma quadrilha. Depois os termos podem ser mais ou menos ofensivos, mais ou menos neutros, mais ou menos pejorativos, mais ou menos simpáticos, mas há um grupo de gente que manda nisto e que quer continuar a mandar nisto e que transcende o próprio Partido Socialista. Claro que o Partido Socialista se vem instituindo como o partido do regime, é o partido que tem ocupado mais ou menos o Estado. Tem feito por isso desde há muito tempo, e em particular desde as últimas duas décadas e meia para aí, o Partido Socialista tem se empenhado em ocupar o Estado. O problema mais grave, isto já seria um problema, outro problema, mais grave ainda, é que isto não se esgota no Partido Socialista. Ou seja, vemos muita gente que não pertence ao Partido Socialista e que é ou devia ser insuspeita de ter simpatias ou ter interesses diretos nas causas do Partido Socialista, mas que tem interesses diretos em causas que são muito concorrem com as causas ou se confundem com as causas do Partido Socialista. Portanto, o problema não é especialmente o cancro do nosso regime, embora seja uma boa parte dele, seja o PS, mas não se esgota no PS. E isso é assustador, porque isso explica muitas coisas, entre elas o facto de, e ao longo dos últimos anos, especialmente desde a saída do Pedro Passos Coelho da liderança do PSD, nós notamos isso, explica muito aquela realidade em que nós vemos que a oposição não faz oposição. E uma pessoa fica, se é mais distraída destas coisas, pode ficar estupefacta a pensar que, mas como é que é possível? O PS fez isto, o PS fez aquilo, o PS cometeu isto, o PS cometeu aquilo, e não se vê o PSD mexer-se, não se vê o PSD a atacar, a confrontar diretamente o PS com estes factos. E isto explica em parte porquê. Porque muitas vezes os interesses são comuns e não interessa ao PSD, estou a falar sobretudo do PSD, não interessa ao PSD afrontar o PS em assuntos ou levantar assuntos que envolvem o PS, mas que, sendo levantados e sendo remexidos e vindo a público, podem também causar problemas ao PSD, porque o PSD também tem, às vezes está metido nas mesmas embrulhadas, outras vezes está metido em embrulhadas parecidas. Há um certo status quo que se pretende manter aqui e que não convém alterar, não convém abolir, no qual não convém abolir demasiado, porque isto pode disparar para uma espécie de arma que pode disparar para sítios improváveis e ninguém quer ser atingido pelas respectivas balas. No caso das escutas e da conversa e da TAP, é o que se vê, foi o que se viu estes dias, foi essa defesa de pessoas que deviam ter vergonha na cara e, pelos vistos, não têm e que vieram espejar em cima da opinião pública. Vou dizer uma palavra que não gosto neste contexto, mas a narrativa de que o problema estava apenas na justiça, no Ministério Público e nos juízes, e na independência judicial até, e no facto de os juízes serem, como disse alguém, insindicáveis, ou seja, não são escrutináveis. Pois não, é isso que define a independência judicial, e é por isso que os três poderes da Constituição são separados, estão separados, que é para que
para que a justiça possa agir de forma, a justiça é escrutinável por si mesma, pelas suas instâncias, pelas suas regras. Uh, Nem sempre é assim, nem sempre corre bem, com certeza. Mas isso não, quando não corre bem para um político ou para outro, corre sempre muito pior para um cidadão que tenha acesso a menos privilégios e influências. E nessas situações, nós não vemos estes comentadores irem às televisões tão furiosos, tão indignados, porque o cidadão X que vive em Faf, o cidadão Y que vive em Salvaterra de Magos, foram injustiçados pelo Ministério Público. Eu já me senti injustiçado numa ocasião pelo Ministério Público e também não fiz disso um caso público, evidentemente, mas ah, não devia ser defendido por, gratuitamente, ainda por cima. A minha defesa custou-me caro, cara. Não me vi ser defendido gratuitamente por estas sumidades que vão às televisões defender com tanto ardor o Dr. Costa. Ah, e, e como eu, com certeza, larguíssimos milhares de portugueses também se viram abandonados por comentadores influentes como esses que vão aí às SIC Notícias e às RTPs e às CNNs da vida, uh, dissertar acerca da vergonha que é e da conspiração antidemocrática exercida pelos juízes e pela justiça em geral. Não tenho nenhuma razão, nenhuma para defender juízes, para defender o Ministério Público, absolutamente nenhuma, muito pelo contrário. Mas, apesar de tudo, prefiro arriscar sujeitar-me aos erros cometidos pela justiça, pelo sistema judicial, um sistema judicial necessariamente não demasiadamente extraordinário, não demasiadamente fiável, vou dizer assim, mas apesar de tudo prefiro sujeitar-me, arriscar-me aos erros do sistema judicial do que estar sujeito sem qualquer contraditório, sem qualquer possibilidade de defesa, sem qualquer barreira intermédia aos erros e à vontade despótica do poder político. Porque o que os políticos, que estes políticos, aqueles empregaditos que eles põem a comentar nas televisões, querem é poder fazer o que lhes apetece sem qualquer escrutínio. O escrutínio dos políticos em Portugal, isto acresce ainda ao que eu acabei de dizer, o escrutínio dos políticos em Portugal já é baixíssimo, mesmo por parte dos mídias. Os mídias, nós vemos políticos a ser entrevistados na televisão e só falta um tapete vermelho. Quando o jornalista em questão não lhe estende um tapete vermelho, o político, vemos isso com a doutora Temida, por exemplo, agora na última campanha eleitoral, o político fica absolutamente, fica primeiro estranha, porque não está habituado a ser tratado assim. Estou-me a lembrar mesmo da doutora Marta Temida, quando na entrevista ao José Rodrigues dos Santos, na RTP, o político estranha e depois mostra a sua fúria e a sua impaciência perante as perguntas ditas mal criadas, que não nem sequer nem deviam ser incómodas, são perguntas que fazem parte de um sistema de regulação e avaliação e escrutínio, que os políticos se deviam sujeitar constantemente, e não sujeitam. Portanto, nem pelos mídias os políticos são devidamente escrutinados em Portugal, longe disso. E pelo sistema judicial ainda o vão sendo um bocadinho. Também não são muito escrutinados, não são, de certeza que não são nem sequer devidamente escrutinados, mas muito menos exageradamente escrutinados. Os comentadores que andaram para aí esta semana a falar das escutas pintaram um quadro que quem não conhecer a realidade portuguesa pensa que os nossos políticos são vítimas, são mártires, são umas criaturas inocentes e perseguidas injustamente por um sistema judicial que os oprime diariamente. E nada podia estar mais longe da verdade. Os nossos políticos, especialmente aqueles que têm poder e que chegam ao poder e que o ocupam e o mantêm e o, e o passam para os seus delfins, esses políticos fazem praticamente o que querem. O que justifica a palavra praticamente é que ainda falta um bocadinho para fazerem tudo o que querem. E era isso que eles gostariam. Eles gostariam de poder fazer tudo o que querem, poderem, por exemplo, gastar 3 mil e tal milhões na TAP e ninguém lhes pedir contas sobre isso. E estão perto disso, não falta muito. As contas, o pedido de contas, pelo escândalo, pela atrocidade
dos nossos recursos públicos foi cometida na TAP, não foi assim particularmente, foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, aquelas formalidades todas, mas não houve muito mais do que isso. E eu acho que devia ter havido muito mais do que isso. Eu acho absolutamente inadmissível. Acho que num país normal, um país, não vou dar exemplos, mas quer dizer, um país que se quer respeitar, um regime, sobretudo, que se quer fazer respeitar, não pode deixar que políticos façam o que o contra governo fez com a TAP e saiam impunes. Comparado com o que o PS, o governo PS, o governo do Dr. Costa fez na TAP, à nossa custa, esta história das escutas, os erros do Ministério Público, as violações do segredo de justiça, as fugas de informação, são absolutamente irrisórias, são migalhas, são peanuts, como dizia um célebre treinador de futebol, quando queria dizer amendoins em inglês. Isto não é nada comparado com a TAP, e a TAP é apenas um exemplo das, dos resultados devastadores que as políticas dos últimos governos socialistas tiveram para o país. E, e o país não encontrou abstração, tiveram para nós. Nós, cidadãos, fazemos, todos juntos, constituímos a população desse país. Portanto, não estou com muita vontade de de me juntar a esta luta contra o justicialismo, da justiça portuguesa, de que fala o Dr. Rio e outros que seguem o que o Dr. Rio diz. Não parece que essa seja a causa, ou não deva ser a causa a seguir. Não parece que esse deva ser a prioridade de quem se preocupa com o estado do país. É um assunto a discutir, é um assunto a debater, por exemplo, a fuga de informação é uma realidade a evitar. É, com certeza, não vou recomendar a fuga de informação. O problema é que num país em que os vícios antidemocráticos estão tão entranhados na classe política, e especialmente na classe política dirigente, as fugas de informação acabam por ser uma forma de nós, cidadãos, termos acesso ao que acontece, percebermos um bocadinho, pelo menos uma porçãozinha razoável do que se passa, porque senão nem saberíamos o que se passa. Porque não? Porque senão passaria tudo que o poder faz, tudo que a classe política congemina, passaria tudo ao nosso lado. E isso define um outro tipo de regime que não é aquele que nós, acho eu, nos orgulhamos mais ou menos de ter, que é uma democracia. Isso define uma ditadura, um regime em que os políticos não estão sujeitos a escrutínio de espécie nenhuma. Em Portugal, ainda com muitas carências, com muitas lacunas, ainda, apesar de tudo, ainda há a noção de que os políticos não são completamente impunes. E eles berram e estrebucham e mandam os seus funcionários, os seus pequeninos matraquilhos, dizer nas televisões, aquelas reclamações todas, as indignações que eles mostram nas televisões, é porque, é só por uma coisa, porque eles queriam estar e ser completamente impunes. E acho que quando chegar esse dia, se chegar esse dia, será um dia triste para a então falecida democracia portuguesa. E aí inauguramos outra espécie de regime que não tem nada a ver com o regime democrático. Um dos motivos pelos quais os tais comentadores indignados de que me referi há pouco criticaram as escutas e a divulgação das escutas e, sobretudo, o que eles dizem, o que eles chamam o timing na divulgação das escutas, foi o facto de elas terem sido lançadas ou divulgadas para coincidir com a candidatura do Dr. Costa, ou as hipóteses, o momento em que o Dr. Costa pretendia ou pretende chegar ao Conselho Europeu. Isso portanto, é mais uma questão absolutamente, mais uma forma de fintar a realidade. Ou seja, o Dr. Costa confessa um eventual crime, certamente um ilícito, pelo menos, no mínimo, uma falta de caráter e de ética a toda a prova, confessa isso na tal conversa. A conversa é divulgada e o problema está no timing e na forma como isso pode comprometer a ascensão do Dr. Costa à Europa, aquela Europa, no caso, enquanto Presidente do Conselho Europeu, candidatura essa, ou nomeação essa, ou promoção essa, que é apoiada até pelo Dr. Luís Montenegro, atual Primeiro-Ministro, que há poucos dias se fartou de elogiar o Dr. Costa e de falar na sua capacidade, no seu caráter, já não me lembro agora, mas era qualquer coisa
no seu europeísmo, na sua capacidade de ouvir diferentes sensibilidades, eram umas coisas assim. Uma série de elogios que faziam do Dr. Costa uma figura absolutamente portentosa, tão portentosa que eu nem faço ideia porque é que porque é que ele saiu do governo, em triste hora o fez, pelos vistos, porque Portugal precisava muito dele. Um, Só que, como dizem os miúdos, só que não. Portugal não precisava do Dr. Costa, Portugal precisava de com urgência, e há muito antes de novembro passado, de se ver livre do Dr. Costa. O Dr. Costa foi extremamente daninho para Portugal. O Dr. Costa e tudo que ele representa, e as pessoas por quem ele se fez rodear, uh, tudo isso junto causou um mal ao país, na saúde, muito especialmente na saúde, mas depois também na educação, na, na própria noção de decência, no peso institucional, em algum respeito que as pessoas ainda tinham pelas instituições, e aí o Dr. Costa foi perfeitamente secundado pelo professor Marcelo, que pulverizou por completo qualquer resto de respeito que os portugueses pudessem ter, ou que os portugueses que pensam no assunto pudessem ter pelo cargo de Presidente da República, mas esse é outro assunto, é outro tema. Uh, a verdade é que o Dr. Costa foi absolutamente destrutivo para Portugal e era de presumir, uma pessoa tende a presumir que o Dr. Montenegro concordasse com isso. Por isso é que o Dr. Montenegro concorreu contra o partido do Dr. Costa e contra o sucessor do Dr. Costa e até mais ou menos com uma folga muito pequenina, mas e com a ajuda lá de 1 ou 2% do CDS, acabou por ganhar as eleições e ser hoje primeiro-ministro. Não, não faz muito sentido que o Dr. Montenegro tenha aceitado ser primeiro-ministro, sucessor e de ter sido oposição a um governo liderado por um homem tão fantástico, de uma excelência tão grande que até merece ir para o Conselho Europeu, como o Dr. Montenegro diz agora. Claro que há gente que sugere que haverá outros interesses por trás disto e que o Dr. Montenegro está a apoiar o Dr. Costa para que o PS retribua e deixe passar o orçamento, o próximo orçamento. Não sei se será isso. Mesmo que seja isso, e mesmo eu percebendo que a política é feita de cedências, de compromissos, é capaz de não ser assim, não sei, assumir um compromisso tão público em troca, a troco de uma decisão depois tão discreta ou tão pouco explícita, ou que nunca viremos a saber, mesmo com o PS deixe passar o orçamento, nunca saberemos se foi em troca pelo apoio à designação do Dr. Costa para o Conselho Europeu. A verdade é que, independentemente dessas coisas todas, as pessoas que vieram para aí falar, todas com o mesmo discurso, quase com as mesmas palavras, em muitos casos com as mesmas palavras e frases, vieram para aí indignadas com a divulgação das escutas, preocupam-se muito que as escutas façam com que o Dr. Costa não possa chegar ao Conselho Europeu, o que para Portugal é gravíssimo, não é? Quer dizer, nós nem sabemos o que devemos de fazer se o Dr. Costa não chegar a Presidente do Conselho Europeu. Isto para nós é absolutamente devastador. Um, Aliás, a Bélgica está muito bem, porque ainda Presidente do Conselho Europeu é um belga. Anteriormente era a Polónia, que tinha lá um Presidente do Conselho Europeu, e nós sabemos como estas coisas se repercutem nos respectivos, nos países de origem dos titulares dos cargos. Nós já tivemos até um Presidente da Comissão Europeia, isto para o Dr. Durão Barroso. Ninguém se esquece, Portugal viveu tempos de prosperidade nunca vistos durante os mandatos do Dr. Durão Barroso na Comissão Europeia. E até temos também o secretário-geral hoje em dia das Nações Unidas, que é aquele senhor que parece um mariachi, mas que não é está tão próximo do México, está mais próximo do Catar e assim, de outros lugares, onde normalmente se concentram dirigentes do Hamas e tal. E falando a sério, o que é que o engenheiro Guterres, por exemplo, que está num cargo muito mais representativo e visível e notório do que o cargo de Presidente do Conselho Europeu, o que é que ele dá a Portugal? No meu caso, dá-me uma vergonha danada. Quer dizer, não mais do que isso, tenho muita vergonha de ter uma pessoa, uma nulidade ambulante como o engenheiro Guterres, medíocre, como um homem que fez da mediocridade uma espécie de carreira, uh, a representar de alguma maneira, não é formalmente, mas sabe-se que é um português que está ali. E há sempre aquele risco das pessoas, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão, qualquer parte do mundo, olharem para o Presidente das Nações Unidas, verem aquilo, ouvirem aquilo, que é muito pior, ouvirem o que diz a criatura e concluírem que há um português, se calhar os portugueses, se calhar os portugueses são todos assim, ou quase todos assim, e eu espero que não, tenho a certeza de que não. Portugal está, como qualquer país, está cheio de gente boa e de gente menos boa, mas
a gente ao nível do engenheiro Guterres, felizmente acho que ainda não temos tanto assim. É difícil descer tão baixo. Portanto, no caso do Dr. Costa, apesar de tudo, até o Dr. Costa está 1 ou 2 degrauzinhos acima do engenheiro Guterres em matéria de mediocridade, parece-me. Mas o que é que ele pode trazer a Portugal enquanto Presidente do Conselho Europeu? Salvo um embaraço ou outro, nada de especial. Agora, um embaraço ou outro vai acontecer de certeza, até porque, e agora vem aí um vídeo. The European Union is now under populist fire. Our main task as socialists and democrats is to fight populism by tackling its deep causes. Populism, it's fueled by fear. Strong social pillar is essential to fight inequalities, to achieve a fair transition, to improve social dialogue, and to build a progressive society. Now is the time for a strong social pillar. We must reinforce the Green Deal now. E pronto, o vídeo é este. Vemos o Dr. Costa a falar um dialeto, uma coisa ali que talvez ele pense que se aproxima do inglês. E há ali uma sonoridade ou outra que realmente, para quem conhece minimamente a língua inglesa, é relativamente familiar. Mas não é aquilo, não é inglês. Aquilo não é nada que alguém cuja primeira língua seja o inglês vá perceber. Se há alguém cuja segunda ou terceira língua seja o inglês, não vai perceber de certeza. O Dr. Costa não sabe falar aquela língua, devia fazê-lo. O problema é que o Dr. Costa também nunca falou especialmente bem português. Está para apurar qual é a língua, a primeira língua do Dr. Costa. Se existe uma língua, está a procurar se existe uma língua que o Dr. Costa saiba de facto falar. Até ver, não encontramos nenhuma. No entanto, nada disto parece concorrer para impedir aquilo, para ter impedido aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o facto do Dr. Costa ter arranjado uma gente. Uma gente para quê? Não para cantar em feiras, não para tentar uma carreira em Hollywood ou coisa do género, mas para tentar uma carreira de orador. O Dr. Costa juntou-se a uma agência, uma agência que representa uma série de personalidades ligadas à política, ao jornalismo, à televisão, de todo o mundo, em cuja carteira de clientes é apresentada a eventuais interessados para vender a participação de um desses clientes em determinados eventos e fazer uma intervenção oral, naturalmente. Não sei se isto já indicia que o Dr. Costa perdeu as esperanças de chegar ao Conselho Europeu, porque julgo que os cargos não seriam compatíveis, ou seja, os cargos ou as carreiras. Acho que o Presidente do Conselho Europeu não pode ter andar em turnê pelo mundo como orador. E turnê pelo mundo é uma forma eufemística de ver a coisa. Não estou a ver também que quem veja um exemplo ou 2 exemplos ou 3 exemplos do Dr. Costa a falar, seja português, seja inglês, seja Swahili e seja outra coisa qualquer, não imagino que diga, sim senhor, eu quero este cavalheiro para discursar na cimeira não sei quantos, ou numa web summit desta vida, ou numa conferência qualquer universitária, ou qualquer coisa do género. Não me parece, não estou a ver que o Dr. Costa suscite em eventuais interessados algum interesse para falar. Acho que imagino, até a começar por mim próprio, pessoas que seriam capazes de pagar para o Dr. Costa estar calado. Isso sim, pagar para o Dr. Costa falar, não parece que aquilo vá a algum grande sucesso. No entanto, a verdade é que o Dr. Costa provavelmente, não sei, lá está, não consigo determinar se isto
é uma prova de que o Dr. Costa está pouco esperançoso, pouco otimista em chegar ao Conselho Europeu, talvez por causa das escutas, talvez por causa de outras questões quaisquer, talvez por causa da resistência de alguns países à nomeação do Dr. Costa para esse cargo. Ah, a verdade é que ele, à cautela, já está a assegurar uma carreira paralela, cujo êxito não auguro assim particularmente extraordinário. Mas tem essa carreira nessa agência, e tem uma agência, e essa agência divulgou, apresentou o Dr. Costa como praticamente como um santo que se passeia entre nós, simples mortais. Ou seja, ele foi, diz essa agência, o primeiro-ministro que soube estar à altura dos maiores desafios dos seus mandatos, desafios particularmente difíceis, como, e citam, a pandemia e os incêndios. Ora, eu sobre os incêndios, não vale a pena dizer como é que os incêndios, não falo dos incêndios de 2017, correram. Não vale a pena, porque não me ocorre nada que possa acrescentar ao que as pessoas sabem, e também não vou fazer piadas sobre o assunto. Sobre a pandemia, a coisa é mais vaga e é mais fácil de falar. E sobre a pandemia, o Dr. Costa conseguiu realmente uma ou duas proezas razoáveis, para além de seguir os piores conselhos dos piores especialistas mundiais e confinar a população a um ponto que destrambelhou mentalmente metade dessa população, além e destrambelhou economicamente a metade restante, com certeza. Para além disso tudo, que nisso o Dr. Costa não foi especialmente singular ou original, o Dr. Costa ainda conseguiu, aí sim, ser singular e original em matéria de pandemia, conseguindo que Portugal liderasse o número de mortos, por proporção ao número de habitantes, com certeza, no mundo por várias vezes. Houve ali um período, até salvo no início de 2021, talvez esteja enganado, mas acho que foi por aí, em que Portugal liderava o número de pessoas, era o país do mundo em que mais pessoas morriam de Covid. Claro que morriam mais pessoas no Brasil ou nos Estados Unidos, ou em lugares mais populosos, mas face ao número de habitantes, Portugal chegou a liderar as tabelas mundiais numa área, num critério em que liderar uma tabela, um ranking, não é particularmente divertido, ou particularmente não é um motivo de particular orgulho. E depois da Covid terminar, ou depois da Covid deixar de ser, a Covid não termina, uma gripe que anda por aí, uma espécie de gripe, a Covid não termina, mas depois de a Covid ter deixado de abrir os telejornais, Portugal voltou a liderar outra tabela pouco invejável, cuja liderança é pouco invejável, que é a tabela de excesso de mortalidade. Não sei se Portugal chegou ao número um, mas andou nos lugares cimeiros dos países do mundo em que havia mais excesso de mortalidade, ou seja, em que havia mais gente a morrer acima daquela que seria expectável. Cada país, cada sociedade, pronto, cada país tem de acordo até com as épocas do ano, e isso tudo, com a sazonalidade, para cada dia existe um número previsível, varia ali um bocadinho, de óbitos. Existe um número de óbitos previsível. O excesso de mortalidade é quando esse número de óbitos está muito acima das previsões. E Portugal, e nesse particular, Portugal também andou, não sei se ainda anda, mas tem andado nos últimos 2 anos por aí, muito bem ou muito mal, de acordo com a perspectiva, nas tais tabelas, nas respectivas tabelas, no caso do excesso de mortalidade. Esses, em matéria, portanto, naquilo que a agência que empregou o Dr. Costa como eventual orador, eh, as duas questões que essa agência referia, ou seja, pandemia e incêndios, que o Dr. Costa foi o que foi, ou permitiu que acontecesse o que aconteceu. Dificilmente podia ser pior, não estou a imaginar como é que a pandemia podia ter corrido pior em Portugal, já não estou a falar dos resultados secundários da pandemia, porque, ao contrário de outros países que fizeram confinamentos, ah, tinham outras condições económicas para poder fazer esses confinamentos e resistir-lhes bastante melhor que Portugal, ao contrário de países que tinham sistemas de saúde ou que as pessoas têm contratos de saúde, muito mais pessoas têm melhores contratos de saúde, têm contratos de saúde privados e melhores contratos de saúde privados. Ah, Ao contrário desses países todos, Portugal tinha nenhuma espécie de estrutura para aguentar economicamente os confinamentos, para aguentar em matéria de saúde o que o cancelamento das consultas, o adiamento das cirurgias, a falta de diagnósticos, os diagnósticos ficaram por fazer.
Portugal perdeu muito, muito, muito com a forma como se reagiu à pandemia. Perdas materiais e perdas de vidas mesmo, inclusive. Uh, Cujos números não estão apurados, cujos números nunca estarão apurados e, pior, tão grave quanto isso, cujas responsabilidades também nunca serão devidamente endossadas. Uh, o mal que foi causado, o mal, o lastro de destruição que a reação à Covid deixou, isto, a responsabilidade é evidentemente do Dr. Costa, grande parte do Dr. Costa, isso nunca será devidamente avaliado, nunca será, e tão grave quanto, nunca será devidamente responsabilizado. O Dr. Costa vai continuar com a sua vidinha, seja no Conselho Europeu, seja um orador, talvez numa comunhão, num batizado, uma coisa qualquer. O Dr. Costa vai continuar com a sua vida sem problemas de maior, e o que ficou para trás, quem ficou para trás, sobretudo, lixou-se. Em alguns casos deixaram os seus negócios, viram os seus negócios ser destruídos, viram os seus investimentos ser arruinados, e noutros casos viram mesmo a sua saúde ser destruída, muitas vezes a ponto de ficar destruída em definitivo, não é? Portanto, no caso dos incêndios, já está, não vale a pena dizer, não que o Dr. Costa tivesse responsabilidades absolutamente diretas na existência dos incêndios, estamos a falar de Pedrógão Grande, depois Leiria e tudo aquilo que aconteceu em 2017, mas a forma como ele reagiu, não só eu, o Presidente da República também, aquele senhor que formalmente ocupa o cargo de Presidente da República, toda a reação ao assunto foi de uma desumanidade e de uma crueldade que é evidente que as vítimas não mereciam, e que mesmo quem cá está, todos nós, cidadãos que sobrevivemos, que não, que, felizmente para nós não fomos diretamente afetados pelos incêndios, mas acho que também não merecíamos ter aquele tipo de líderes, enquanto líderes. Estou sempre, o professor Marcelo vem sempre, ocorre-me sempre que falo nestas coisas, mas queria manter isto focado apenas no Dr. Costa, que é o tema aqui. Aquele senhor não tem competência, por um lado, e caráter, por outro, para ocupar qualquer cargo de responsabilidade em lado nenhum e em circunstância nenhuma. Em Portugal, com certeza, graças aos votos, não na primeira vez, mas das vezes seguintes, foi reeleito, inclusive com a maioria absoluta. Isso aconteceu, houve portugueses suficientes que, por distração, ignorância, buçalidade, incúria, gozo, perversão, seja o que for, votaram no Dr. Costa. O Dr. Costa não merece que alguém vote nele, seja para o que for, não tem capacidade para dar conta da responsabilidade que essa votação implica, e nenhum português, salvo os portugueses, provavelmente, que votaram no Dr. Costa, merecia ter o Dr. Costa a mandar neles e a decidir as suas vidas. E quem diz o Dr. Costa, infelizmente, diz muitas outras pessoas que pairam por aí com ambições mais ou menos semelhantes. Agora, o homem quer ir para o Conselho Europeu, não sabe se irá para o Conselho Europeu, tem à sua frente uma carreira que prevejo tristonha como orador, mas, sim, o pior já está feito, e daqui para a frente, no que toca ao Dr. Costa, só pode melhorar. Ele que vá à vida dele, que vá orar para onde quiser, que vá exercer as funções de Presidente do Conselho Europeu, por caso não é para onde quiser, será para Bruxelas, mas que vá para longe, e é o que eu lhe desejo, que tenha muita saudinha, coisa que ele não permitiu que muitos portugueses continuassem a ter, mas não tenho muito a acrescentar, apenas para terminar, então mais agradável. Espero que, se ele andar por aí a fazer palestras, seja na língua que for, que o YouTube esteja atento e que a agência divulgue os respectivos vídeos e o YouTube os capture para que nós todos possamos assistir ao Dr. Costa a falar. É engraçado, no vídeo que passou aqui, já é divertido o conteúdo, que
pelas legendas percebe-se que é absolutamente nulo. O Dr. Costa nunca disse uma frase com qualquer espécie de pertinência ou profundidade ou densidade, mas depois a forma é maravilhosa, porque é extraordinário uma pessoa não saber conhecer, não dominar de todo uma língua e mesmo assim ter a lata, a imensa lata, o imenso descaramento de a falar em público, ou de pretender falar essa língua em público. Isso revela uma certa, eu ia dizer inconsciência, mas se calhar uma espécie de coragem, não sei. Descaramento, sem dúvida. Pedi sempre a ir fazer uma conferência a Praga, em checo. É evidente que eu diria que não, porque não sei checo. O Dr. Costa não se intimida, pedem para falar inglês, não sei onde, ele não se faz ideia do que é a língua inglesa, não conhece meia dúzia de palavras, pelos vistos, não sabe como nenhuma é dita, e no entanto, lá vai ele, e faz, e discursa, e disserta com todo à vontade, sem problema nenhum. Isso sim é capaz de constituir uma espécie de virtude essa que talvez ajude em certos ofícios, em certas profissões. Não ajuda, de certeza, na profissão ou no ofício de político com responsabilidades. O Dr. Costa não devia nunca ter sido um político com responsabilidades. E como ele, muitos outros. Infelizmente se agora foi em Portugal, se passar a ser em Bruxelas, mais vale assim. Quanto mais longe, melhor. E por agora é tudo. Obrigado ao azeite de talismã, obrigado à Prozis. Coloquem o código Lenga-Lenga na compra de artigos de Prozis e obrigado sobretudo aos espectadores da Lenga-Lenga. Eu não vou prometer, mas julgo que para a semana teremos aqui o Telmo Azevedo Fernandes. Se não for para a semana, daqui a 2 semanas, mas ele vai aparecendo por aqui e outras vezes talvez apareçam aqui outras pessoas. Pessoas que eu espero que apareçam as pessoas que eu convido. Espero que não apareçam pessoas que eu não convido e que me irrompam aqui pelo escritório dentro a participar na lenga-lenga, mas pronto, no caso se isso acontecer, acontecerá. De qualquer maneira, até à parte 2 da lenga-lenga, em princípio, até às cartas da lenga-lenga, que lá para o meio da semana aparecerão aí nos vossos telemóveis ou ecrãs de computadores, no YouTube e tal. Muito obrigado, por hoje é tudo.